Instruções trabalhistas. Os direitos do trabalho, orientado pelo Dr. Paulo José do Pinho. Realização: Mascaro e Pinho e Ambrósio Advocacia. Doutor, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Boa tarde, seguidores. E hoje nós vamos falar de FGTS, né? Muitas pessoas, doutor, nós sabemos que tem muito empregador aí que acaba não depositando aquilo que é necessário, né? E depois o funcionário, a hora que ele vai sacar seu fundo de garantia, aí não tem mais, né? Muitas vezes até já venceu o prazo, como já aconteceu comigo. Isso acontece sempre, doutor? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse depósito. Felizmente não acontece sempre. Em situações pontuais e ocasionais, maus empregadores, maus empresários acabam não depositando o fundo de garantia por tempo de serviço para o empregado como determinado na lei, que seriam 8% da sua remuneração. Mas eu tenho uma dúvida, né? Comigo aconteceu isso. Depois de 5 anos, né? Se você não sacar durante 5 anos, depois você não tem como estar cobrando isso? Tem a ver isso? Sim. Foi estabelecido que o prazo prescricional para você exercer o direito de reaver aquele FGTS que foi sonegado ou que foi depositado a menor, porque acontece também de depositar a menor, menores com diferenças para menos. Você tem 5 anos para reclamar essa verba, essa indenização. Passados os 5 anos, a Justiça do Trabalho e o direito entende que está prescrito o direito de reclamar. E aconteceu isso comigo, gente. Eu deixei de estar recebendo, porque se passaram-se muitos anos, e quando eu fui retirar, eu descobri que não tinham sido depositado nada. Como um alerta, doutor Paulo, né? Como que o empregado deve, né, reagir, como o empregado deve fazer, né, aquele que está trabalhando, que já faz tempo, como ele consegue saber se está depositando, se não está? O empregado ele pode estar se cadastrando junto à Caixa Econômica Federal, porque existe um aplicativo da Caixa Econômica Federal que informa todo mês para o empregado quando foi depositado o seu FGTS. E caso ele não tenha intimidade com a tecnologia do celular, que pode ocorrer também, ele pode se dirigir à Caixa Econômica Federal, porque é o banco oficial e responsável por gerir esse FGTS. Ele pode se dirigir à Caixa e pedir o extrato analítico do fundo de garantia por tempo de serviço dele. E a Caixa, ela fornece. Mesmo se ele estiver ainda empregado naquela empresa? Sim. E nós orientamos que o empregado, sim, faça a conferência, não digo todo mês, mas ele pode fazer trimestralmente, semestralmente. Ele pode fazer a conferência por esses canais, que site da Caixa Econômica Federal, aplicativo da Caixa Econômica Federal, ou se dirigir à própria agência da Caixa Econômica Federal. Deve sim fazer essa consulta, estar sempre de olho. É uma verba dele que ele vai receber no caso de uma dispensa e em outros motivos mais que a lei do FGTS estabelece. E, inclusive, é tão grave não depositar o FGTS do empregado que pode haver o reconhecimento de uma justa causa a favor do empregado contra seu patrão por ausência ou por diferenças do FGTS. Então, o empregado que não está recebendo corretamente seu FGTS, ele pode chegar a se desligar da empresa e ver na justiça reconhecida a justa causa do empregador, porque não depositou esse FGTS corretamente. E assim ele receberá todas as verbas rescisórias, como se houvesse havido uma dispensa sem justa causa.
Mas se passar mais de 5 anos, ele não tem como, porque eu não consegui. Sim, o prazo prescricional para reclamar é 5 anos. Passando disso, prescreveu o seu direito. Você até tem o direito ainda, mas você não pode exercê-lo, porque a justiça não vai dar guarida a ele. E olha, eu falo que na minha época nós não tínhamos, sempre o empregado, ele poderia estar conferindo o seu FGTS, sempre foi assim? Sempre. Isso é gerido pela Caixa Econômica Federal e é uma conta do trabalhador. Então ele pode sempre, quando houver dúvidas ou necessidades, ou mesmo fiscalização do cumprimento do contrato de trabalho, ele pode se dirigir à própria agência da Caixa Econômica Federal e adquirir essas informações junto com a agência. Doutor Paulo, uma pergunta, né, de um telespectador que já tinha deixado para mim. Ele está trabalhando na empresa, ele vai ver, o patrão não depositou, né? E aí, qual é a situação que fica? O depósito fundiário, o depósito do FGTS, ele é uma obrigação contratual do empregador. Quando o empregador contrata o empregado, já está intrínseco que ele tem que fazer esse recolhimento de 8%. No caso de um empregado exercendo o seu poder de fiscalização sobre o contrato de trabalho, porque o empregado também pode exercer esse poder, ele verificando a ausência ou diferença de depósitos e tendo comunicado o empregador e o empregador não se corrigiu, não continuou praticando essa irregularidade, fica demonstrado que o empregador não está cumprindo com as regras do contrato de trabalho. Isso o que enseja? Enseja uma justa causa para o empregado romper esse contrato com o empregador, porque ele está descumprindo, e não está descumprindo uma vez, é reiteradas vezes. Esse FGTS vai fazer falta para ele quando ele for dispensado ou nas possibilidades de sacar conforme a lei do FGTS. Então, ele pode romper o contrato de trabalho e ele vai receber as verbas dele como se fosse uma dispensa sem justa causa. Vai receber todas as verbas de direito, sem exclusão de nenhuma. Ele não sai no prejuízo. É óbvio que com esta situação que estamos vivendo, não vai todos os empregados sair tentando se desligar do emprego. Não é isso que estamos falando. Estamos falando no caso daquele mau empregador, daquele mau empresário que reiteradamente, por anos a fio, deixa de recolher essas verbas. Aí sim ele merece uma justa causa. Além do que, eu entendo que cabe muitas vezes uma indenização por danos morais. Isso é levado caso a caso, analisado cada caso a caso, mas é cabível pelas ausências de depósito de FGTS, dependendo da situação, é cabível também uma indenização por danos morais. Seria no sentido assim, por exemplo, nós sabemos que quando uma pessoa está doente, né, ou com uma doença mais grave, um câncer, ela tem o direito de estar retirando o seu FGTS, né? É isso, né? E aí chega lá, não tem? Veja bem, como na lei estabelece que o câncer, né, é uma doença, quando a pessoa é acometida pelo câncer, ele tem, ou uma doença grave estabelecida na lei, ele tem o direito de sacar o FGTS para custear o seu tratamento. Veja bem, já está doente, vai usar a verba que é dele por direito, onde a lei permite o saque e não tem depositado, nitidamente houve um dano moral, né? Além de um dano material, um dano moral, né? Porque isso não é um mero aborrecimento para este empregado, né? Ou ex-empregado. Eu entendo que é cabível, sim. Se exercido dentro dos prazos estipulados na lei, né? É cabível, sim, uma indenização. Por outro lado, também, quando o empregado vai comprar a sua casa própria, a Caixa
aceita o FGTS como parte de pagamento, entrada ou mesmo saldo total. Imagina se ele, sem saber, vai lá, faz todo o trâmite e não tem o FGTS para ele conseguir dar entrada na casa própria dele. Da tão sonhada casa própria, ele continua pagando aluguel porque o empregador não depositou o FGTS. É óbvio que aí tem um dano moral também, né? Tem um dano moral, sim, que é plenamente indenizável. Então, queridos seguidores, a fiscalização do contrato de trabalho é realizada pelo empregador, na maior parte das vezes, mas também o empregado tem o poder de fiscalizar. E ele deve fiscalizar. E uma das fiscalizações que ele pode realizar, que é simples e plenamente possível, é a verificação se os depósitos fundiários, os depósitos de FGTS, estão ocorrendo corretamente na conta vinculada dele junto à Caixa Econômica Federal. Instruções trabalhistas. Os direitos do trabalho, orientado pelo Dr. Paulo José do Pinho. Realização: Mascaro e Pinho e Ambrósio Advocacia.